Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu quero começar esse vídeo me apresentando, né? Eu sou a Débora Makiewicz. Eu tô morando aqui em Portugal há quase 3 anos com a minha família. Sou casada com o Renato Eduardo e sou mãe da Abigail, da Radassa e da Eloana. Nós estamos morando aqui em Portugal há 3 anos, quase 3 anos, e eu queria falar um pouquinho sobre missões, né? Eu agradeço muito a todos vocês, eu agradeço pelo convite e quero falar um pouquinho sobre a questão de missões aqui em Portugal. Portugal é um país muito pequeno aqui da Europa, mas é um país cheio de coisas muito interessantes mesmo. O povo é um povo singular, é um povo que tem, como toda nação, como toda população de algum lugar, tem muito orgulho do país que vive. É um país, assim, se nós formos estudar, é um país que é considerado um país de velhos, né? Porque 20% da população de Portugal tem mais de 60 anos, e desses 20%, em torno de 2% estão na quarta idade, que tem a terceira idade, né? E eles estão na quarta idade porque eles já passaram dos 80 anos. Então aqui tem muitos velhinhos. E a maioria da população jovem, ela sai daqui de Portugal para tentar a sorte em outros países da Europa. Não são muitos jovens que ficam aqui. É um país que tem lugares lindíssimos, né? Mas é um país diferenciado pelo seguinte: é um país muito pequeno, mas você encontra grandes concentrações de prédios, de pessoas em poucos lugares. Existem muitos lugares que são assim, uma casinha, muito verde, muito mato, depois outra casinha, depois um povoadinho. É assim, é bem diferente do Brasil. Acontece aqui por conta dessa distribuição populacional, acontecem aqui muitos incêndios. Inclusive nós estamos aqui, né, e essa época é o verão aqui, nós estamos saindo do verão e daqui a pouco a gente entra no outono, e a época de verão aqui é uma época de grandes riscos, né, como aconteceu, eu acredito que foi em 2017 ou 2018, não lembro bem, uma grande queimada, onde cento e tantas pessoas perderam a vida por conta das queimadas, assim, foi horrível mesmo o que aconteceu. Mas também tem muitas coisas boas, tem muitas coisas legais aqui. Eu costumo dizer que Portugal é uma porta para o resto do mundo, para a Europa, é um lugar relativamente de fácil acesso, né? Mas eu quero contar um pouquinho também de como eu vim parar aqui em Portugal, tá? Então, durante os últimos 10 anos, antes desses 3 de vir para Portugal, nos últimos 10 anos, nós trabalhamos, eu e a minha família trabalhávamos numa igreja, lá em Osório, no Rio Grande do Sul, lá na pontinha do Brasil. Nós trabalhávamos lá e eu sempre tive um coração missionário, sempre. Mas pelo fato de ser casada, ter filhos, enfim, quem viajava mais era o meu esposo. E eu tenho que confessar para vocês que às vezes eu ficava muito chateada. E eu ia chorar aos pés do Senhor e dizia assim: poxa vida, Deus, eu sempre quis ser uma missionária, eu queria conhecer o mundo e eu fico em casa enquanto meu marido sai, viaja. Meu marido foi para os Estados Unidos, ele fez 1 mês de viagem, ele teve na China, ele teve na Coreia do Norte, que é um país super fechado. Ele e a equipe de missionários conseguiram uma autorização para entrarem na Coreia do Norte e ficarem lá alguns dias. Tudo isso me deixava muito frustrada às vezes, sabe? Porque tem aquela coisa do tempo, né? O tempo de Deus não é como o nosso tempo. E muitas vezes nós queremos adiantar os planos de Deus. E nós achamos que missões são coisas assim, a gente tem muitas vezes uma visão romantizada das coisas. E não é assim. Missões é um trabalho muito árduo e muito difícil, porque trata com a eternidade das pessoas. Então, quando meu marido viajava, tudo, eu ficava, né, chateada, pensando assim: poxa vida, quando vai chegar a minha vez?
E aí, quando eu soube em 2017 que ele ia fazer esse um mês viajando pela China, pela Coreia do Sul, Coreia do Norte, pela Rússia, pela Sibéria, que ele falou que ele ia estar com uma equipe, ia fazer isso, nossa, eu fiquei muito triste, muito chateada. Eu disse para ele que ele podia ir, né? Que como família nós abençoávamos ele, eu ficaria cuidando das meninas e tudo. Mas eu fiquei chateada, porque eu pensei assim, poxa vida, Deus, eu queria tanto sair também, né? Mas eu aprendi. Essa saída dele foi um aprendizado para mim. E eu orei e entreguei isso nas mãos de Deus. E eu falei, Senhor, talvez eu fique o resto da minha vida aqui em Osório. Mas não é o lugar que vai fazer a diferença para mim. O que vai fazer a diferença para mim é a minha vontade de te servir. A minha vontade, Senhor, de fazer a tua vontade. O meu desejo curvado aos desejos do Senhor. É isso que vai fazer a diferença. Então, Deus, eu vou obedecer. E ele foi, e eu falei, Senhor, se eu tiver que ficar todo o resto da minha vida aqui em Osório, no Rio Grande do Sul, no Brasil, eu vou ficar, mas eu vou te servir com todo o meu coração. E aí eu fiquei, né? Ele voltou em agosto, ele foi no início de julho, voltou no início de agosto. E naquele ano de 2017, depois de eu ter entregado tudo a Deus, o Senhor abriu as portas. Nós tínhamos duas possibilidades. Nós podíamos ir para os Estados Unidos ou nós podíamos vir para cá. E nós achamos melhor vir para cá. Por conta da língua, por conta de de todos os trâmites que precisava para nós estarmos legalizados o mais breve possível. E nós viemos para cá. E aqui eu tenho aprendido a servir ao Senhor. E eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Às vezes a gente está muito preocupado, sabe? Todos nós temos uma missão. Todos nós somos missionários. A nossa missão é levar o Evangelho de Cristo a todos aqueles que passarem pelo nosso caminho, pela nossa história. Essa é a nossa missão. Também há o ID de Jesus. E existem aquelas pessoas que são chamadas especificamente para saírem do seu lugar de conforto, da sua casa, da sua parentela, e irem para terras distantes, para outros lugares. Mas a nossa missão é o Evangelho, é pregar o Evangelho. O lugar é o Senhor que vai dizer, é o Senhor que vai decidir. E outra coisa, nós podemos ser missionários sim, de tempo integral, como nós podemos desempenhar outras funções, né, para cumprir a nossa missão. Por exemplo, eu posso ser uma médica e cumprir a minha missão, que é levar o Evangelho de Jesus lá com os doentes que eu estou tratando. Eu posso ser, no meu caso, que além de uma missionária não, eu sou escritora também, né? E eu já estou escrevendo o meu 4º livro e através dos meus livros eu cumpro a minha missão, que é falar do amor de Jesus para as pessoas. Então, não pense que a sua missão, muitas vezes a gente tem umas ilusões assim, eu tenho que sair. Missionário é aquele que sai, aquele que vai para outro país, né? Aquele que passa dificuldades. Realmente, os missionários que saem do Brasil passam muitas dificuldades porque muitas vezes eles são esquecidos pela igreja que deveria cuidar deles, que deveria abastecê-los no campo missionário. Mas todos nós temos uma missão. Todos nós temos a missão de pregar o Evangelho. Agora, se é só entre os nossos amigos, se é só com a nossa família, se é com a nossa profissão ou se é indo para outro país, isso aí Deus vai confirmar na sua vida. Mas eu quero dizer, onde você está, você tem uma missão. Hoje eu estou aqui em Portugal servindo a Deus. Esse é o tempo que o Senhor tem reservado aqui para esse país que precisa, assim como toda a Europa precisa muito de Jesus, né? A Europa é o berço de grandes avivamentos e agora está um gigante adormecido, mas eu também estou me preparando para nós irmos morar um tempo na Escócia, eu e minha família, um outro país berço de grandes avivamentos, e que está hoje adormecido. O mundo precisa ouvir falar de Jesus. Então, eu convido você, nesse tempo em que está sendo falado sobre missões, eu convido você
a orar a Deus e a dizer que não importa onde você esteja, o lugar que você esteja, se você está no Brasil, se você vai a outro país, o importante é que você cumpra a sua missão, que você faça missões, que você pregue o evangelho a toda criatura. É isso que Jesus nos pede, tá bom? Eu tô aqui em Portugal, tô fazendo a minha parte. Você tá aí no Brasil, faz a sua parte. Os missionários que estão espalhados pelo mundo, cada um deles, cada um de nós está fazendo a sua parte. Eu quero pedir para que você ore por mim e pela minha família. Nós temos as nossas redes sociais, né? Lá o Instagram, @DéboraMakiewicz, que você pode entrar e tá acompanhando um pouquinho do nosso trabalho aqui. Eu faço também, além, né, de estar aqui nesse lugar e ter a convicção que Deus tem planos para as nossas vidas aqui e tá em contato com as pessoas aqui, eu faço outros trabalhos, né? Eu escrevo, como eu já falei, daqui a pouco eu vou lançar mais um dos meus livros, que eu acredito que é uma forma de abençoar as pessoas e de cumprir a minha missão. Mas eu quero te convidar também, sabe? Faça parte disso. Uma vez eu sempre fui muito apaixonada por missões e eu sempre escutei assim que missões é feito com promessa de ricos e com a ajuda dos pobres, porque muitas vezes aqueles que podem ajudar não ajudam e aqueles que não podem fazem de tudo. Uma vez eu escutei de uma igreja que os adolescentes, todos eles, as crianças, os adultos, todos se envolviam com missões. E eles tinham um projeto que alguns adolescentes iam para o sinal de trânsito vender pão na época de missões mundiais, missões estaduais, né? Eles iam e vendiam pães e todo o dinheiro arrecadado era enviado para um missionário. Então eu convido você, faça um projeto assim, sabe? Às vezes você não sabe fazer um pão, mas a sua mãe sabe, ou alguém do seu convívio sabe. E você pode fazer um projeto com outras pessoas e tá ajudando missionários que estão espalhados pelo mundo. Eu quero dizer, quando você faz isso, você está fazendo a sua parte em missões sim, porque você está ajudando a mudar o mundo. Então pensa nisso. Não pensa só que o dia que, né, o meu chamado. Todos nós fomos chamados, porque o ide de Jesus é para todos nós, né? Ele fala lá em Mateus, ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Agora, como nós vamos desenvolvê-la? Isso é que nós temos que buscar de Deus. Senhor, eu tenho que ir para algum país ou eu só tenho que orar por aquele país? Senhor, eu quero ser um médico e eu quero estudar lá na Inglaterra e lá eu vou cumprir o meu propósito de pregar o evangelho. Então, gente, sabe, missões, algumas pessoas têm deixado de lado, algumas pessoas acham que não é mais importante, porque afinal hoje tem a internet, porque afinal hoje tem tantos outros recursos. Mas o campo, a colheita tá pronta. Daqui a pouco o Senhor, né, tá voltando. E a gente precisa alcançar as pessoas. Então eu quero te convidar a isso. A não apenas, né, eu sei que a igreja tem vários jargões, né, para essas coisas, orando, indo, contribuindo, e é verdade, acabam por ser verdadeiros, né? Ore, contribua, vá se é isso que Deus quer para sua vida, mas oração e contribuição, isso aí eu sei que Ele quer. Então faça isso, abençoe pessoas, entre em contato com a sua líder aí, e diga, olha, a gente vai fazer um projeto, nós vamos fazer um brechó solidário e vamos enviar um dinheiro ao missionário, nós vamos fazer um pão, a gente vai fazer, dadas as devidas precauções de seguranças em épocas de pandemia, né? Mas faça a sua parte e saiba, você é um missionário onde você está. Eu estou aqui em Portugal cumprindo a minha missão, é um país diferente, a gente pensa assim, não, mas a língua é igual, gente, é tudo muito diferente, mas eu estou aqui pela vontade do Senhor. E eu acredito que Ele tem grandes planos para as nossas vidas, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem bem, obrigada por essa oportunidade de poder falar com vocês. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor.